Boa noite, mais uma vez aqui no Facebook para conversar com vocês sobre temas relevantes na pediatria, no dia a dia, né, do pediatra e das famílias. Hoje falando sobre um assunto muito recorrente no cotidiano, diria mesmo, de quase todas as famílias e nós também, de nós pediatras, que é a prática da automedicação, né? Algo que diria é até cultural. Isso é repassado através das gerações. Aprendemos com os nossos pais, que aprenderam com nossos avós, porque de certa forma há um tempo atrás, em épocas passadas, realmente havia um acesso bem dificultado ao profissional médico. Oi, Mayara, boa noite, tudo bem? Então, era muito comum que as pessoas, né, utilizassem medicamentos caseiros, né, medicamentos naturais para tentar curar os males que acometiam a si próprias e aos seus familiares, né? Mas o tempo passou, as coisas realmente mudaram bastante e hoje, apesar de algumas dificuldades que sabemos que existem, mas comparando com tempos anteriores, o acesso hoje está mais facilitado, né? Seja ao profissional, seja às informações, né? As informações em saúde. Então, gente, é desaconselhável, na maioria das vezes, que... Oi, Catiana, boa noite. Que a gente utilize medicamentos sem ter sido indicado por um profissional médico, né? No caso da criança, preferencialmente, se possível for, claro, pelo pediatra. É muito comum que as pessoas usem antibiótico sem prescrição. As pessoas usam com muita frequência corticoide sem prescrição. Frequentemente também usam anti-inflamatórios, né? Os ditos anti-inflamatórios não hormonais, sem prescrição também. E muitas dessas vezes sem a menor necessidade, né? E muitas vezes com contraindicação. Aquela criança não poderia usar aquele medicamento, deveria ser evitado o seu uso, podendo trazer consequências ruins, né, para a saúde da criança, né, reações adversas. Boa noite, Nádia, boa noite, Mônica, tudo bem? Acho que já houve umas duas pausas aqui na transmissão. Acredito ser minha conexão, com certeza é minha conexão que não estava boa, mas eu acho que agora ela estabilizou mais. Eu espero que continue. Oi, Angélica, tudo bom? Angélica e Arthur, tudo bem? Então, trazendo muitas consequências, né? Por exemplo, antibiótico. É muito comum as pessoas usarem sem prescrição. Fazendo um comentário mais específico sobre antibiótico, né? Uma reflexão mais voltada para essa classe de medicamento. Para vocês terem ideia, a questão do uso antibiótico, como ela é complexa, ela não é tão simples. Uma vez eu vi um estudo feito lá nos Estados Unidos, um país em que a gente imagina que tem uma condição de vida boa, né? Incluindo talvez a qualidade da atenção em saúde, que em grande parte das vezes os antibióticos... Opa, Mônica, obrigado pelo retorno. Os antibióticos, mesmo prescritos pelos médicos na urgência, eram desnecessários. Aí vocês podem estranhar assim, poxa, como é que Sérgio é médico, está dizendo que às vezes os médicos passam antibiótico de maneira desnecessária? Bem, gente, eu não tenho nenhum pudor em falar que médico também é ser humano, e como seres humanos, nós somos seres falhos, né? Claro que nós temos formação, no mínimo 6 anos, né, de uma faculdade, muitas vezes com residência médica ou pós-graduação. Nós temos a vivência, né, do dia a dia, de trabalhar, né, nesse contexto. A gente tem o interesse em continuar estudando diariamente, sim, claro, né?
Então, somos as pessoas mais aptas, mais capacitadas, mais habilitadas para tratar os pacientes medicando. É verdade, quanto a isso não há dúvidas. Só que somos seres humanos, então algumas vezes a gente vai falhar, certo? E não é diferente em nenhum lugar do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Então, um estudo feito lá revelou, eu não vou ter o percentual agora de cabeça, que um percentual considerável dos antibióticos prescritos nas unidades de emergência eram desnecessários. Como eles fizeram? Eles chamaram os pacientes que saíam dos atendimentos nas unidades de emergência com prescrição de antibiótico e foram reavaliar esses pacientes de maneira calma, tranquila, fora do ambiente de emergência. Quem aqui já esteve num hospital, numa situação de urgência e emergência, sabe como tão agitado é o clima, muita gente, muita demanda, as pessoas muito nervosas. Os atendimentos acabam sendo muito rápidos, infelizmente, porque muitas vezes não tem como ser diferente, porque é muita gente. Então, os pesquisadores avaliaram novamente as pessoas, só que num contexto muito mais calmo, né? E aí uma reavaliação mais calma, né, como eu já falei, mais tranquila, sem pressão psicológica, por assim dizer, constatou que muitos antibióticos prescritos pelos médicos na emergência poderiam ser dispensados. Oi, Martinha, tudo bem? Então, veja, se nós profissionais médicos, em alguns momentos, podemos falhar, né? Cleidiano, boa noite. Imagine os leigos. Então, assim, gente, instituir um tratamento exige que antes tenha sido formulado um diagnóstico. Como assim? A gente entender, baseado no que a gente conversa com o paciente ou com a família do paciente, né? O que a gente chama de anamnese, aquela sequência, aquele conjunto de perguntas e respostas. Oi, Mério, tudo bem? Obrigado. De perguntas e respostas, né, direcionadas, né, com a sequência lógica. As informações que a gente obtém através do exame físico, ver o paciente, palpar, tocar, auscultar, usar o estetoscópio, que mais? Fazer a percussão, aquilo que a gente faz no abdômen do paciente. Quando necessário, solicitar e avaliar exames complementares, exames de sangue, radiografia, ultrassonografia, quando necessário. Muitas vezes não tem necessidade disso, as pessoas supervalorizam a importância dos exames. Claro que exames são importantes, mas não são indispensáveis todas as vezes. Então, forma-se um diagnóstico, aí o médico vai avaliar todo o contexto do paciente, idade, se tem doenças, né, se tem alergias, o estado geral dele naquele momento, se está hidratado, se não está, se o quadro é grave, se não é, né, para decidir, no caso do antibiótico, né, se vai usar antibiótico ou não, se precisa ou não. O primeiro ponto é esse, que não é tão simples, já falei, né? Depois, que tipo de antibiótico né? Qual vai ser o antibiótico? Amoxicilina, azitromicina, claridromicina, penicilina bezatina, cefalexina, bem, uma infinidade. Qual vai ser o mais adequado para aquele caso? Vai ser oral? Vai ser injetável intramuscular? Vai ser injetável intravenoso? Vai ser pomada de antibiótico, né? Então, tudo isso a gente tem que analisar. A frequência de uso, de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas, uma vez ao dia, uma vez a cada 48 horas, também tem situações que a gente usa assim. A dose, um comprimido de 500 miligramas, um comprimido de 1 grama, vai ser suspensão, vai ser quantos ml, se for aquele pozinho que a gente passa para dissolver? Vai ser 5, vai ser 10, vai ser 7,5, vai ser 2. E a duração do tratamento? Quantos dias? 3? Tem casos. 1 dia? Tem casos. 5, 7, 10, 14, 21. Então, gente, vocês vejam que são muitas nuances, né? São muitas variáveis que têm que ser analisadas
E isso tudo é muito complexo. Então, claro que se para a gente tem um grau de dificuldade, que somos profissionais, dirá para as pessoas leigas. Então, a probabilidade de fazer as escolhas erradas é muito grande, muito grande. Só que às vezes acontece de ter automedicação, aí o paciente, né, o adulto ou a criança ficam bem. Graças a Deus que ficam bem, ninguém está lamentando por ficarem bem. Mas aí fica aquela falsa impressão de que foi aquele tratamento escolhido sem uma consulta médica que foi efetivo, né? E aí adquire-se o hábito. Ah, fiz uma vez, deu certo, então da próxima vez eu faço de novo, né? E aí podem vir as consequências, se não da primeira vez, da segunda ou da terceira, né? As consequências ruins. Em se tratando de antibióticos, né? Alergias, né? Claro, se o médico prescrever também pode dar alergia, mas só que às vezes não precisava, aí teve alergia por um medicamento que não precisava. Olha só, alterações da flora intestinal, diarreias, né? Se não estava precisando. Que mais? Resistência bacteriana. Resistência bacteriana é um problema de saúde pública mundial. Cada vez mais nós profissionais nos deparamos com situações em que antibióticos que antigamente eram eficazes deixaram de ser, porque devido ao uso indiscriminado por todos, né, de antibiótico, sem necessidade, usado de maneira errada, né? Então, em se tratando de antibióticos, essas são as complicações que a gente vê dia a dia, né? E a automedicação tem um papel importante para que tudo isso aconteça, certo, pessoal? Então, só ver aqui, olhar aqui os comentários que foram chegando. Ana Thalia, a gente puxa e fica subindo. Vou tentar ver se eu consigo aqui recuperar, viu, gente? Ana Thaília, acho que é Thaília, perguntou assim: Estou tentando aqui, é que fica subindo, eu não consigo aqui no celular. Deixa eu ver, só um minutinho. Qualquer coisa eu tento abrir aqui no computador. Eu acho que a Ana Thaília perguntou se o Benegripe é para dar para criança. Ana Thaília, o que eu posso dizer é o seguinte: qualquer medicamento pode ser bom para dar para a criança se foi o médico que avaliou a criança e prescreveu, né? Eu não vou comentar especificamente a respeito desse medicamento, até porque é uma marca, mas eu vou fazer esse comentário mais genérico, que talvez te responda. Deixa eu ver aqui os próximos comentários. Estou com dificuldade aqui pelo celular, estou tentando aqui abrir no computador para ver se eu consigo resgatar todos e responder a vocês. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver. Acho que agora vai dar certo. Então, Ana Thaília, pronto. Ela falou assim depois, né? Meu filho está com gripe, não levei ao médico por conta da pandemia, comprei o Banegripe. Pessoal, gente, ó, a gente está em pandemia, acho que, eu não sei se é aqui no Facebook ou nas lives do Facebook, lá no Instagram. Sim, só um comentário. Eu estou fazendo lives diárias, estou tentando manter essa frequência, né? Claro que quando for possível, né, a gente faz no dia seguinte, mas estou alternando Facebook e Instagram. Então, por exemplo, amanhã a programação é fazer lá no Instagram. Quem não me segue lá, quiser acompanhar, lá está como @drsergiopediatra. Pessoal, Ana Thaília e pessoal, sim, estamos em pandemia, temos que manter os cuidados. O Covid-19 não foi embora, o coronavírus não foi embora, continua circulando, temos vários casos, inclusive aqui no Piauí. A UTI do Hospital Regional, a última vez que eu vi, ontem estava com 12 pacientes internados na UTI de síndrome respiratória aguda grave. Então, assim, não acabou não. Só que, vamos lá, gente, a gente tem que
ter os cuidados, as necessidades básicas da gente não podem deixar de ser atendidas. Saúde é necessidade básica. Não importa se é um exame, se é uma consulta porque a criança está gripada, se é uma mulher fazer a prevenção, se é um paciente hipertenso fazer a consulta periódica com o seu cardiologista, se é uma criança fazer a consulta periódica com o seu pediatra. Esses são processos. Se é vacinação, tem muita criança com vacina atrasada e isso é um grande problema. Estamos correndo o risco de juntar doença, coronavírus, que ainda não tem vacina, né? Não chegou ainda, e outras doenças que têm vacina, mas porque as crianças estão com as vacinas atrasadas, as doenças estão, por exemplo, o sarampo, né? O sarampo está circulando aqui no Brasil. A gente tem vários estados com casos da doença, né? Inclusive com alguns com surtos. Então, tem que consultar a criança, gente. Então, automedicar não tem nem comparação, né? Tem que levar a criança para o médico para fazer a avaliação. Ok, Avani, obrigado. Valeu, Avani, muito obrigado. Opa, Canop, tudo bom, meu amigo? Obrigado. Pois é, Martinha, eu falei aqui, né? A questão do antibiótico inadequado é alergia, né? Resistência bacteriana, né? Também é uma situação que acontece com muita frequência, inclusive bactérias multiresistentes surgindo, às vezes UTIs são fechadas porque bactérias multiresistentes, né? Tiram a vida de pessoas internadas, né? Então é isso aí que pode acontecer. Mônica. Oi, Mônica. Ah, obrigado. Quem sabe futuramente a gente não volta a atender em Paulistano. Gosto muito da cidade. Gostei muito do período que atendi por lá e das pessoas de lá. Obrigado. Valeu, Jaira. Obrigado, abraço. Valeu, Nádia. Nádia lá de Jaicóis, obrigado. Danilo. Valeu, Danilo. Abraço, meu amigo. Abração. Tudo de bom para você, meu amigo. Maiara pergunta aqui. O Buscopan é indicado para bebês, porque quando o bebê tinha 2 meses, o médico indicou para cólicas e eu dava porque não sabia o que fazer. Maiara, eu não posso comentar conduta de colegas, seja aqui numa rede social, seja offline, ainda mais um paciente que eu não conheço, que eu não atendi, tá bom? Me desculpe, mas eu não posso, por uma questão ética, fazer comentário a respeito de conduta de colega, tá bom? Agradeço pela compreensão. Valeu, Jeane, obrigado. Valeu, Ana Thaília. Obrigado, Nicéas, valeu. Pois é, Mônica, sim, acredito que haverá, sim, essa possibilidade da gente voltar a atender paulistano um dia, né? Pois é, gente, então em relação ao antibiótico, né? Em relação a corticoide, primeiro, né, também vale o mesmo comentário que eu fiz em relação ao uso de antibióticos. As pessoas usam muito também corticoide, né? Corticoide como, vamos lá, sem citar nomes comerciais, prednisolona, dexametasona, betametasona, seja via oral, seja através de pomadas, as famosas pomadas, né? Então, é muito comum que as pessoas façam automedicação com corticoide. Só que corticoide, usado de maneira indiscriminada, também pode trazer sérias reações adversas. Corticoide pode alterar os hormônios da criança. Isso acontece, né? Uso excessivo, uso prolongado, pode levar a esse tipo de situação. Corticoide pode dar problemas de estômago, né? Gastrite, né? Pode dar perfuração da mucosa intestinal, né? No intestino. Corticoide pode dar alterações da glicose sanguínea, por exemplo, né? E até perturbar a imunidade, né? Então, muito cuidado com corticoide. Se o médico prescreveu, é porque ele entendeu que naquele momento, para aquele paciente, os benefícios do corticoide, que a gente não discute, né? Que bom que existem corticoides. Corticoides, eles são amplamente utilizados em uma variedade muito grande de doenças, né? E com benefícios incontestáveis,
Então, se o médico prescreveu, é porque ele entendeu, após o raciocínio clínico dele montado, é que naquele momento o potencial benefício supera o potencial risco, né? O risco e potencial de prejuízo. Então, aí é uma outra situação. Mas, de novo, é o médico que tem, né, mais capacidade de fazer essa análise, né? E até é previsto, talvez, em alguma situação muito específica, a família dar o corticoide para a criança, mas em algum quadro de uma crise, mas geralmente aquele médico que conhece aquela criança muito bem, que conhece aquela família muito bem, de muito tempo, já acompanha, né? Às vezes numa situação de crise de asma, por exemplo, que a gente sabe que existe, e aí já tem aquele plano de ação, né, que geralmente é um pneumologista, um alergologista, um pneumopediatra, um alergopediatra, né, que prescrevem para a família já para começar a dar ali aquelas medicações de acordo com os sintomas que ela possa apresentar, além de tomar outras medidas, né? Então, nesse caso tudo bem, mas sem ser com indicação do médico também não. Vamos, antes de falar dos anti-inflamatórios, só mais aqui uma passada dos comentários. Cadê? Mônica, valeu Mônica. Oi Evelyn, tudo bom? Evelyn comentou assim, né? Muitas vezes achamos que pomada é menos grave e não é, doutor. Verdade, eu tenho até um post no Instagram, eu acho que eu compartilhei também aqui no Facebook. Eu coloquei a imagem assim, né? O perigo das pomadinhas, né? A gente tem a pomadinha como uma coisa inocente, né? Mas não é, eu digo a vocês que não é raro o uso inadequado de pomadas trazer consequências ruins para quem está usando, né? Principalmente as pomadas à base de corticoide, para você ter uma ideia. Só um minutinho, então, mais perguntas, comentários. Valeu, Martinha, obrigado. Aí, Mônica fala assim, que a filha dela tomou muito um medicamento, é um antihistamínico, né? É um medicamento utilizado para tratamento de doenças alérgicas, a gente chama de antihistamínico, não seria um corticoide. Ela disse que é muito ansiosa, se tem algo a ver. Eu não vou fechar a questão nessa resposta, Mônica, nem que sim, nem que não, tá bom? Mas eu vou te aconselhar o seguinte, se ela é muito ansiosa, como você está referindo no seu comentário, procura tratamento. A gente às vezes tende a... Não estou dizendo que é o seu caso, não sei se você já procurou, tá certo? Estou aproveitando para falar no geral, te aconselhar, se não procurou, procurar. Se tiver procurado, manter, né? E também as pessoas em geral, né? A gente tem uma tendência, na média, de não dar a devida importância à ansiedade, né? A ansiedade que afeta tanta gente, né? Entre crianças e adultos. E a gente deve encarar esse problema de frente, com a atenção que ele merece, né? Procurando ajuda profissional, profissional psicólogo, profissional médico, muitas vezes, de preferência, um profissional médico, né, da saúde mental, um psiquiatra, né? Então, no caso da criança psiquiatra infantil, então vamos dar a ansiedade a atenção que ela merece, né, para tratar direitinho, né? Porque não é legal não. Legal, Mônica, isso aí, precisa pelo médico, tá certo? Isso, então fica tranquila. Em relação à ansiedade, segue meu conselho. Ok. Martinha perguntou aqui se corticoide pode deixar a criança com irritabilidade. Pode sim. A maioria das vezes eles não vão ter, mas não é raro acontecer. Pode acontecer sim. Joana comenta, né? Micéias, tenho muito esse cuidado em só medicar minha filha com a ajuda de um profissional. É isso aí, Micéias. A atitude é essa mesmo. Evita-se muito problema, né, fazendo do jeito que você faz. Ok, Mônica agradece. Agradeço a você por participar, Mônica. Boa noite, Nana. Abraço. E por fim, gente, comentar a respeito da outra classe de medicamentos que eu coloquei no título da live, que são os anti-inflamatórios, né? Deixa eu mencionar aqui o nome de algumas substâncias dessa classe de medicamentos, né? Vamos lá, a mais tradicional, né? O AS, né? O ácido acetil salicílico. Talvez a geração de hoje
né, não conheça tanto, não ouça tanto falar, mas a minha geração e a geração dos meus pais, né, usávamos muito o AS, né? O AS hoje em dia ele continua sendo prescrito por médicos para algumas situações específicas, né? É, mas bem específicas. Como anti-inflamatório não se usa tanto mais, mas lá atrás se usava muito. E também havia muita automedicação, né? Eu cheguei a ver, assim que eu comecei a faculdade, pessoas próximas, né? Não parentes, mas pessoas que a gente tinha um ciclo de amizade, dar AS infantil para as crianças, como se fosse um bombom, para distrair a criança ali, porque era docinho, como se fosse um bombom, né? Então, uma bala, uma coisa desse tipo. Então, para vocês terem uma ideia do nível, né, a palavra pode ser pesada, mas a intenção não é ofender, mas de banalização, né, da gente, no geral, né, frente à questão dos medicamentos, né? Então, o AS é um exemplo de anti-inflamatório. Que mais? Diclofenaco é outro exemplo muito comum. Nimesulida é muito comum, né? Que mais? Tenoxicam, meloxicam, piroxicam. Então tem ibuprofeno, né? Famoso. Então tem uma série de anti-inflamatórios, né? E os anti-inflamatórios, gente, eles podem dar algumas complicações mais sérias para quem usa de maneira indiscriminada. Vamos lá, muito comum é a questão gástrica, né? Anti-inflamatório pode aumentar o risco de desenvolver gastrite ou úlcera, né? Então isso acontece e não é raro. O que mais? Os anti-inflamatórios, pessoal, a gente está no país em que dengue é uma realidade. A gente tem casos de dengue, todos os anos no Brasil, muitas vezes milhares e milhares de casos, né? Tem anos que tem mais casos que outros, é verdade. E os anti-inflamatórios são contraindicados para pessoas com suspeita de dengue ou dengue confirmada, por aumentar o risco de sangramento, né? Então, muita atenção a esse aspecto. Então, se você está com febre, se seu filho está com febre, você não sabe o que é a febre direito, né? Não tem noção, não está aparecendo um quadro gripal, um resfriado, não está aparecendo Bem, febre sem saber qual é a causa, a gente aqui no Brasil tem que pensar que pode ser dengue. E o que acontece? Então, a gente não dá esse tipo de medicamento, pessoal, né? A gente não dá esse tipo de medicamento para uma situação dessa, certo? E os anti-inflamatórios também, algumas vezes, podem afetar o funcionamento dos rins, né? Também é algo possível de acontecer, né? E às vezes as pessoas fazem combinações, né, de corticoide com anti-inflamatório, né? Assim, por iniciativa própria. E eu já vi pacientes com sangramentos, né? Com sangramentos devido a essa associação, né? Então, dando só mais uma olhada aqui nos comentários. A Evelyn volta a comentar: na minha geração tomava S para tudo, né? Desde bebê, era surreal. Verdade, Evelyn, para você ver, né? A Micéias também está dizendo aqui que viveu essa geração do AS. Era muito comum a gente usar, né, Micéias? Pois é, Clécia, boa noite. Então era muito comum mesmo a gente usar. Tá bom, gente? Então, assim, então muito cuidado. Vou reforçar, evitem ao máximo a automedicação, né? Mais um comentário aqui que eu me lembrei. Às vezes acontece assim, né? A pessoa adoece ou a criança adoece, até procura um médico, né? O médico faz o diagnóstico, passa o tratamento, a pessoa compra os medicamentos, aí toma, então dá para a criança direitinho, cura, fica bem, legal, beleza. Aí o que acontece? Um tempo depois, meses depois, algum tempo depois, a pessoa começa a apresentar sintomas semelhantes àquela vez em que ela procurou o médico. Aí o que ela pensa? Não, se os sintomas são bem parecidos com aquela vez, então deve ser a mesma coisa.
eu vou repetir a receita. Assim, pessoal, eu sei que algumas vezes não vai ser fácil estar no médico, né, ali a todo instante e tudo, mas se está doente tem que procurar, porque voltando a essa situação que eu estava aqui descrevendo, né, não é raro a gente ter sintomas semelhantes a alguma vez, né, anterior que a gente adoeceu, só que da vez atual ser uma doença diferente. Não é raro. Outra coisa, até pode ser a mesma doença, mas naquela vez o tratamento mais indicado pode ser com outro medicamento, né? Então assim, gente, então tenham muita atenção em relação a isso, porque nós médicos todos os dias nos deparamos com casos que agravam porque as pessoas postergaram procurar a gente, né? O pediatra, no caso da criança, o clínico, no caso do adulto, o geriatra, no caso do idoso, né? Ou quem tem suas doenças crônicas, os seus especialistas, né? O cardiologista, o endocrinologista, o reumatologista, e aí por aí vai, né? O nefrologista e por aí vai. Né? Então, todos os dias a gente se depara com situações de pessoas que têm seu estado de saúde agravado, correndo risco né, pondo a sua vida em risco devido a protelar, postergar, tentar adiar, ficar se automedicando. Hoje tá comum até se autodiagnosticando, né? Fazendo exame por conta própria, exame de sangue por conta própria, exame de raio-x por conta própria. Assim, hoje a coisa está nesse nível. Assim, é de cada um. Cada um tem o seu direito de fazer os seus exames que quer fazer, assim, tomar o remédio que quer tomar, mas honestamente eu não aconselho. Eu, por exemplo, eu sou médico e hoje em dia eu quase sempre procuro os meus amigos, os meus colegas para me medicar quando estou doente, né? Confesso que já me automediquei, sim, e já deu errado, é porque eu sou médico, né? Podia ter dado certo. Mas me conscientizei, né? Não tem nenhum problema em falar disso. E hoje, quando eu adoeço, eu vou lá procurar os meus colegas para que eles me mediquem e me reservo, né, o lugar de paciente, né? E sou um bom paciente hoje em dia, tomo as medicações direito. Certo, pessoal? Então, era isso. Só ver se tem mais algum comentário para poder finalizar. Valeu, gente. Boa noite para vocês, todos que tiveram. Quem passar depois, né, obrigado por ter assistido, né? Se ver depois a live gravada. Compartilha, né? Aí sempre tem aquele na família que gosta mais de se automedicar e tudo. Compartilha com essa pessoa, quem sabe, né? A gente não consegue sensibilizar, né? E mudar a ideia e o pensamento daquele parente que gosta mais de tomar medicação por conta própria, tá bom? E mais uma vez obrigado, e se tudo der certo, hoje quinta até sábado. Valeu? Então, abraço, até mais, gente.